Corinthians, Paixão e Glória, de Juca Kfouri, editora DBA, 1996. Aos corintianos, no agradável dever de dirigir o Corinthians como seu presidente. Ah, não, é o do Alibi, foda-se. Rotten Hell. Corinthians, Paixão e Glória, de Juca Kfouri. Esse livro foi possível graças ao apoio dessas empresas. Aos meus 4 mosqueteiros, André, Daniel, Camila e Felipe, todos corintianos. O Ministério da Cultura adverte: esse livro pode fazer mal à saúde dos não corintianos. Ele contém alta dose de paixão, nenhum compromisso com a objetividade e não se pretende imparcial, ao contrário. É fruto de uma visão colorida em preto e branco e sua perspectiva não conta os acontecimentos sob a ótica dos fatos que envolvem a história do Corinthians. Em vez disso, aqui é o Corinthians e só ele que envolve a história. O autor considera, por exemplo, que jamais um árbitro errou a favor do Corinthians, porque ninguém erra a favor do povo. Isso ele tem razão. Mas, paulistano de nascimento, o autor defende a tese de que o grande problema de São Paulo é não se chamar Corinthians. Aqueles, portanto, que por qualquer tipo de desvio não nasceram corintianos devem manter prudente distância do que vem a seguir. A menos, é claro, que tenham a sensibilidade de ainda se dar uma chance e adorar o corintianismo como filosofia de vida. Nesse caso, e só nesse caso, são muito bem-vindos. Algumas taças da galeria, todas seria impossível. Copa do Brasil de 95. 2. Centenário de 1922. 3. Tricampeonato em 1939. Linda, né? Maravilhosa. Paulista de 1995. Taça Washington Luiz, 1930. Aqui. Brasileiro de 1990. Que é uma taça enorme, né? Ela tem uns 2 metros de altura. Concurso mais querido do Brasil, 1955. 8. Bicampeonato em 1983. 9. Paulista de 1988, que é o centenário da abolição. Ou seja, o Corinthians é tríplice campeão dos centenários. A 10. A Cântara Portugália, 1922. 11. A taça mais antiga, de 1914. Taça de futebol mais antiga, né? Que é a taça mais antiga de pedestrianismo, de 1912. E o 12, Paulista de 1977. Deixa eu ver aqui. É que é bem parecida com essa, né? Muda pouca coisa. Onde brota a paixão. Comenta aí, fiel. Você viveu os anos 90, essa época aí. Eu era muito criança, então eu não me recordo de nada. Mas assim, eu nasci em 90, então eu peguei um pouco dessa fase. É mentira que o glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista tenha sido fundado em 1910. Na verdade, na santa noite de 1º de setembro daquele ano, brotou um fenômeno que nem mesmo os que trazem o sentimento corintiano no coração são capazes de explicar. Razão pela qual o que se lerá aqui não terá nada de oficial nem sequer se amarrará à lógica fria das epopeias que têm começo, meio e fim. Porque, como já foi dito, o Corinthians não teve começo, ele brotou. Não tem meio,
tem um presente que é uma lição e tão certo como a eternidade jamais chegará ao fim. A bola está com Marques pela esquerda. Ele cruza. Viola divide com o zagueiro gremista em pleno estádio olímpico. E a mais adorada das figuras femininas vai ao encontro do pequeno pé de Marcelinho. A mais adorada das figuras femininas é a bola, né? Num instante mágico, a explosão da rede que balança. Um estádio quase mudo. Um estádio enlouquecido. Corinthians campeão da Copa do Brasil de 1995. O primeiro clube de São Paulo a erguer a taça, cumprindo seu destino de ser sempre diferente. E viva a diferença. 5 anos antes já havia sido diferente, quando o Corinthians derrotou outro tricolor também na casa dele e ganhou, no Morumbi Alvinegro, o seu primeiro título de campeão brasileiro, gol de Tupanzinho, o pé de coelho, o Deus Tupã, para os menos íntimos. Naquela tarde quente de dezembro de 1990, Tupã, literalmente, que tá dando reflexo aqui, literalmente fez trovejar, relampejar, fez chover, alegria pelo país afora. Porque se para o corintiano ser campeão não é fundamental, cada vitória significa o triunfo da vida, a prova de que não existem derrotas definitivas para o povo. Recuemos um pouco no tempo, voltemos 2 anos a mais, a 1988, quando se comemorou o centenário da abolição da escravatura. Na Campinas de Carlos Gomes, a Sinfônica Corintiana executou o Guarani, como bem anunciou o publicitário corintiano Washington Oliveto, com um gol de viola. Aliás, só podia ser dele. Negro, altivo, ainda menino, símbolo de todos quantos não acreditam no impossível. Na prorrogação com o time da casa, novamente, jogando pelo empate, pimba, bola mal chutada por Wilson Mano, pé libertário de viola e Corinthians campeão paulista pela 20ª vez. Vale lembrar, um adendo que não está aqui no livro, os historiadores comentam que só o nome Campinas trazia terror aos escravizados, porque era a pior cidade para se viver enquanto escravo. Enquanto escravizado, perdão. E é curioso como as coisas acontecem, né? Que o Corinthians, que é o time do povo, o primeiro time da capital a integrar um negro no seu plantel, ele é campeão do centenário da abolição em Campinas. É curioso, né? Como as coisas acontecem. Ora, você não há de querer saber como foram as outras 19 conquistas, certo? Errado. Aí você quer paixão. Tentemos, pois. Vamos começar pelo mais próximo. Pelo bicampeonato de 1982-83, a fase histórica da democracia corintiana. Um movimento que tinha a cabeça do Dr. Sócrates, o sangue de Casagrande e a simpatia de Vladimir. Foi inesquecível. O Brasil vivia os últimos dias do período autoritário. Dentro do Corinthians, que havia se recusado a ser campeão durante o período mais duro da ditadura militar, nasceu o mais libertário dos movimentos já acontecidos no clube de futebol. Todos os astros entraram em conjunção para que nascesse a democracia corintiana. O país ensaiava o que viria a ser a grande campanha pelas eleições presidenciais, a campanha das diretas já. E viviam no Parque São Jorge alguns craques que não só sabiam como tratar a bola, mas também se distinguiam pela personalidade e coragem de se expor. Por uma dessas circunstâncias que a vida de tempos em tempos propicia, esse grupo encontrou um jovem dirigente que teve como canalizar todo esse sentimento e tornou-se parceiro da aventura, Adilson Monteiro Alves, que depois viria a se perder nos caminhos tortos da política tradicional e da cartolagem em geral. Era esse dirigente. Estava o Corinthians numa daquelas fases de fastio. Como ser campeão nunca foi fundamental, fundamental sempre foi ser corintiano. No primeiro semestre de 1982, o time andava pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a chamada Taça de Prata. A segunda divisão em termos, é claro, até porque, dadas as peraltices dos regulamentos nacionais, era possível saltar da Taça de Prata para a de Ouro no mesmo ano. Coisa que, evidentemente, o Corinthians fez com brilho para terminar aquela temporada como o terceiro melhor time do país. É que assim, a gente hoje não tem tanta noção disso, né? Mas o Campeonato Brasileiro demorou para se firmar. A primeira versão que se concretizou foi em 71. Antes disso foram tentativas de se fazer um campeonato nacional. E aí não era como é hoje.
O primeiro campeonato de ponto corrido, como todo mundo sabe, foi em 2003, né? E aí o que que acontece? Até a CBF e tal se organizar para fazer um campeonato decente demorou. Então nessa época aqui o Campeonato Brasileiro ainda era, não é que ele não tinha valor, ele tinha sim, mas era uma coisa meio desorganizada. Em seguida viria o Campeonato Paulista. A metamorfose iniciada pela democracia corintiana dava o ar de sua graça. Tudo era resolvido num voto. Até para saber se ônibus devia parar na estrada para o time ir ao banheiro, a gente votava. Relembra o Dr. Sócrates. Concentrar, nem pensar. O regime era de liberdade. Liberdade com responsabilidade. Talvez dependendo do que cada um julga. Aqui, festa de viola, time democrático, Baltazar, Calzão e o doutor. É o que cada um julga ser responsabilidade. Birubiru, por exemplo, um dos ídolos da torcida, achava que aquilo era uma grande anarquia, em bom português. Uma esculhambação, uma democracia para poucos. Ele preferia se concentrar antes dos jogos e achava injusto que outros preferissem dormir em casa. Mais lúcido, o ponta Eduardo Amorim, depois técnico vitorioso em 1995, também preferia a concentração, mas para fugir do choro noturno do filho recém-nascido. E apoiava o movimento com sabedoria mineira. Mas, com frequência, pegava os jogadores concentrados, punha no carro dele e os levava para espairecer um pouco pela noite. A decisão de 1982 pôs o timaço do São Paulo diante dos nossos democratas, Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Marinho Chagas, Renato, Everton, Paulo César, Serginho, Zé Sérgio. Os tricolores eram todos jogadores de seleção. É verdade que o Corinthians tinha Daniel Gonzalez, Vladimir, Sócrates, Zenon e Casagrande, também grandes jogadores, mas os demais, como o Solito, Alfinete, Mauro, Ataliba, Paulinho, Birubiru e até Zé Maria, em final de carreira, seriam jogadores comuns, não envergassem a gloriosa camisa. E foi ela, a camisa, que falou mais alto em 2 jogos no campo adversário, o Morumbi, que então mudou de nome para Morumbiru. No primeiro jogo com gol de Sócrates 1-0, no segundo com 2 de Birubiru, um dos quais pelo meio das pernas de Valdir Pérez, e outro de Casagrande, o Big House, Corinthians 3-1, que é o famoso gol Ritali, né? O gol do Casagrande é o gol Ritali. Acho que ele prometeu que ia fazer um gol para Ritali e fez na final, né? O ano seguinte foi quase um repeteco. Outra vez o tricolor nas finais, outra vez Sócrates marcou o único gol do primeiro jogo, voltando a marcar no segundo, no empate de 1-1 que garantiu o bicampeonato. Verdade que o Corinthians estava reforçado pela presença do goleiro Leão, do quarto zagueiro Juninho e do ponta Eduardo, o que tornou a conquista um pouco mais fácil. A expectativa então era de que em 1984 o Morumbi mudasse de nome novamente para Moruntri, mas não foi o caso, por razões que também não vêm ao caso. O que importa é que, enquanto durou, a democracia corintiana tomou conta do país e fez do Corinthians moda nacional, com direito a estrelar novela da Globo. Sua grande derrota, no entanto, deu-se fora dos campos de futebol, no Congresso Nacional, quando no dia 25 de abril de 1984, as diretas já não passaram. O Dr. Sócrates, que havia prometido não ir para o futebol europeu caso as diretas já passassem. Ele tá falando aqui diretas já, mas é a emenda Dante de Oliveira, que garantia o direito ao voto nas próximas eleições. O que não aconteceu, né? Pegou sua mala, suas ideias, sua sensibilidade e foi para o exílio em Florença. Tem playlist só do Sócrates aqui. Quem tiver interesse de saber mais da história dele, tá aí. É, Sócrates, do livro do Tom Cardoso. Tumultuados 10 anos se passaram para que, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, o país voltasse à plena normalidade política. Cabeça na Europa, a democracia corintiana definhou. A democracia, porque a fé corintiana, bem, essa só faz aumentar. Convém dizer aqui, pessoal, que uma das pessoas que trabalhou pelo fim da democracia corintiana foi o Sr. Vicente Mateus, né?
Fé corintiana, durante 22 anos que os inimigos coitados insistem em transformar em 23, são 22 anos, 8 meses e alguns dias, né? É como se fizesse diferença. O lema alvinegro era apenas um: campeão ou não, és a minha paixão. Entre o título do quarto centenário de São Paulo em 1954, conquistado no radiante 6 de fevereiro de 1955, e o maior gol da história do futebol, feito por São Basílio no dia 13 de outubro de 1977, aos 36 minutos do segundo tempo do terceiro jogo, convém citar, ou melhor, 22 anos, 8 meses, 7 dias. 4 horas e 36 minutos depois, aconteceu de tudo. Aconteceu aconteceu o Rei Pelé e seus quase 1.300 gols. Pobre rei, que jamais poderá dizer a seus netos que viu, de dentro do campo, o Corinthians ser campeão. Aconteceu a ditadura militar, que não era digna de ver o Corinthians campeão. Isso é o que é uma coisa que pouca gente se apercebe, né? Mas é, existiam forças reacionárias dentro do Corinthians que muito provavelmente iam se aproveitar disso e, assim, jogar nas costas também da ditadura, né? Que assim, olha, o Corinthians ganhou por causa que a gente manejou aqui algum acordo e tal, não sei o que. Então, o fato de não ter sido campeão durante esses anos, que veio assim em 77, já meio que ali nos estertores da ditadura, ainda que estava um pouco longe de 85, mas já estava no final, né? Ali numa fase um pouco é, menos. Menos. Como que eu vou dizer isso? Já estava tendo uma distensão, entende? Já estava tendo uma abertura que vinha acontecendo nos bastidores, mas a ditadura seguiu até 85, então não foi uma coisa que foi sentida logo ali que aconteceu. Mas o que que acontece? Todas as conquistas futebolísticas, alguém da política vai tentar se aproveitar para poder dizer que, olha, eu tenho parte nisso, eu ajudei naquilo, entendeu? Então isso é uma coisa que até nisso o Corinthians é diferenciado, né? Porque enquanto o país estava sob uma terrível ditadura, a gente também estava vivendo nossos piores anos, né? Aconteceu o tricampeonato da seleção entre 1958 na Suécia, sob o comando do goleiraço Gilmar dos Corinthians Neves. Em 1970, no México, sob a inspiração de Rivelino, o reizinho do parque. E aconteceu o maior deslocamento de massa por um motivo nobre na história da humanidade: a viagem de 70 mil fiéis corintianos pelos 400 quilômetros que separam São Paulo do Rio de Janeiro para invadir o Maracanã em 1976. O mundo jamais assistira a tão grandioso exemplo de paixão coletiva. Se eu não me engano, em 61, o Gilmar vai para o Santos e a ditadura começa em 64 e durante esse período o Gilmar foi colaboracionista. Então isso também convém citar, ele era despachante da ditadura. Como se vê, aconteceu de tudo uma porção e, campeão ou não, a fé aumentava. Até que o encantado pé direito de São Basílio, o libertador, pegou aquela bola. Foi assim, Zé Maria, o Super Zé, cobrou uma falta na altura do bico direito da grande área, pondo a bola ali pela marca do pênalti. São Basílio subiu aos céus e cabeceou para Vaguinho, quase na pequena área. Vaguinho pegou de esquerda e mandou a danada que Vladimir cabeceou de volta e a bola foi de encontro à cabeça de Oscar, voltando em direção ao pé direito de São Basílio e de con da contra o travessão. Gol vazio. Vladimir cabeceou de volta e a bola foi de encontro à cabeça de Oscar, zagueiro central da Ponte Preta. Assim, o adversário era Ponte Preta. Voltando em direção ao pé direito de São Basílio e não queira saber mais. O embaçamento é total. Impossível descrever o que aconteceu dali por diante. Talvez seja mais fácil dar um salto de volta ao futuro e aí sim contar com mais detalhes como foi a festa do título de 1979 contra a mesma Ponte Preta. Embora tenha sido tão fácil que no dia seguinte à conquista apareceram milhões de adesivos pelo país afora com uma sigla, com uma singela constatação: já estou com o saco cheio de ser campeão. Até 1978, o Corinthians viveu a era pré-socrática.
Aí ele chegou. Magérrimo, alto paca, pés pequenos, feio pra burro, um gênio. Não foi o melhor jogador da história corintiana, nem sequer o maior ídolo da Fiel em todos os tempos. Foi o mais original, o craque mais original da história do futebol mundial. Por isso merece um capítulo só dele. Corinthians e Ponte Preta, decisão de 1977, no dia em que o Morumbi pareceu o Maracanã de 1950. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai gostar do assunto. Eu sempre trago aqui livros sobre a história do nosso amado Coringão. E se você quiser e puder fazer uma contribuição de qualquer valor aqui pro canal continuar se mantendo, o Pix tá aí na descrição. Valeu? Muito obrigado a quem acompanhou até aqui. É nóis e vai Corinthians.